Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. A gente hoje está aqui para fazer uma atualização de leitura, mas não a atualização de leitura do mês. A última resenha que a gente trouxe aqui para vocês, que foi a de Os Noivos, né, do Alessandro Manzoni. Quando eu estava preparando a resenha, eu estava buscando assim no material que eu tenho aqui em casa, né, na literatura que eu tenho aqui em casa, de crítica literária, alguma coisa que falasse sobre esse livro, sobre o autor, né, para enriquecer a resenha. E praticamente não achei nada. O único lugar em que eu achei alguma coisa falando sobre o autor e sobre o livro foi aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. E aí, gente, depois que eu fiz essa resenha, eu fui dar uma olhadinha e eu vi que há muito tempo eu não faço nenhuma atualização das minhas leituras que estão aqui nesse livro. A gente tem uma playlist aqui, 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, tem 5 vídeos. Os primeiros 3 vídeos a gente fala sobre os livros que a gente conversa um pouquinho sobre os livros que a gente já leu, né? E os dois últimos vídeos, o vídeo 4 e o vídeo 5, eu faço uma listinha de próximas leituras e peço para vocês me ajudarem a escolher. Então, os 3 primeiros vídeos são das leituras que eu já tinha feito. Só que o último vídeo, acho que é do final de 2021 ou meio de 2022, mais ou menos. Então, quer dizer, de lá pra cá, eu já li muita coisa. E aí eu fui dar uma olhadinha essa semana e ver o que eu já tinha lido, o que eu ainda não tinha lido, né, daquela listinha que a gente fez. E pra minha alegria, nossa, eu já li quase 40 livros, né, da lista que eu não tinha lido ainda. Eu fiquei super feliz. Então a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai mostrar aqui pra vocês, né, quais são esses livros que a gente andou lendo por último. Eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição do vídeo, no box aqui da descrição do vídeo, essa playlist, se vocês quiserem dar uma olhadinha, para ver os livros que a gente já leu, né, do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Para quem não sabe, o que é esse livro, gente? Esse livro aqui é uma edição da Editora Sextante, ela tá esgotada, né, mas ela traz, obviamente, 1001 livros, né, escolhidos através de uma curadoria, né, de grandes críticos, sugestões, o que o leitor deveria ler, né, antes de morrer, como diz a capa, e assim, vai do nascimento de Cristo até 2009, 2010. Então você não vai encontrar aqui Ovídio, Homero, né, Beowulf, não vai ter isso aqui. Então vai ser do nascimento de Cristo pra cá, tá? Até 2009, 2010. Você fala, mas já tá desatualizado, Patrícia, a gente já tem aí 15 anos em cima disso. Gente, vocês vão me perdoar, honestamente, eu não vejo muita coisa que poderia ter sido acrescentada no meu humilde gosto leigo, né, de leitora. Eu não vejo muita coisa que pudesse ter sido acrescentada aqui depois dessa época, mas, né, cada um é cada um. Mas vamos ver então o que a gente andou lendo, que consta aqui desse livro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de comprar, talvez vocês ainda encontrem em sebo, na estante virtual. Esse aqui eu comprei na estante virtual, estava em ótimas condições, estava perfeito. E é um livro que vale muito a pena, você se diverte com o livro, porque ele vai trazendo, ele tem muita ilustração, ele fala um pouco sobre cada livro que ele coloca aqui, sobre cada autor, vai por ordem cronológica. É muito legal esse livro, é divertidíssimo. Você pode pegar e ler ele, né, numa sequência, ou de vez em quando dar uma folheada. Tem muita coisa bacana e é uma ótima referência, né, sobre a obra, né, pelo menos sobre as obras que constam aqui nesse livro. Então vamos lá, gente. Eu te separei, como são quase 40 livros que eu já li, né, desde o último vídeo que a gente fez conversando sobre isso, eu vou separar em 2 vídeos, né? Hoje eu faço mais ou menos uns 20 livros, 19, 20, e na próxima eu trago o restante para vocês. Eu não vou falar detalhadamente dos livros, porque a maioria deles tem resenha aqui no canal. Se algum deles não tiver resenha no canal, eu aviso vocês. É só vocês procurarem. Mas se eu não falar nada é porque o livro tem resenha aqui no canal, né? Então, pela ordem aqui, o primeiro que a gente já leu agora, depois desse último vídeo pra cá, foi Os Lusíadas, de Camões. E a gente leu esse ano, na nossa leitura conjunta, se não me engano, foi março. Foi uma leitura maravilhosa, gente.
superou muito, muito as minhas expectativas. Como eu sou preconceituosa enquanto leitora, sabe? Eu já disse, ai, difícil, ai, não tem nada a ver. Quando eu começo a ler, eu falo, gente, que coisa maravilhosa, como abre, né? O universo. Essa é uma das muitas razões que eu amo a nossa leitura conjunta, porque me tira muitas vezes da zona de conforto, quebra meus preconceitos, acaba lendo coisas que eu não leria se fosse assim, né? Ai, o que eu tô sentindo de ler hoje, né? E foi uma leitura maravilhosa, gente. Tem resenha aqui no canal, né? Como eu já falei. Os que não tiverem eu vou avisar. Mas, gente, vale muito a pena. Um épico maravilhoso, contando a história das navegações Luiz da Gama para as Índias, né? Passando lá pelo Estreito de Magalhães. E, gente, tanta coisa boa, tanta história, tanta coisa que eu aprendi lendo esse livro. E os versos, gente, que versos, que capricho. Ai, muito bom. Leiam, não tenham medo, leiam. Assistam aqui a nossa resenha. Leiam os Lusíadas, vale muito a pena, tá? O próximo dessa lista, outro classicão, talvez o maior clássico de todos, o clássico dos clássicos. Um livro que eu já queria ler há muito tempo, porque assim, não é nem que eu quisesse ler esse livro, mas porque eu achava que, pelo que eu já tinha ouvido falar dele, de como era a narrativa, eu achava que eu não ia gostar. Mas era tanta coisa, tanta obra literária fazendo referência a esse livro, aos personagens dele, né? Principalmente o protagonista, que eu falei assim, não, eu tenho que ler esse livro. E é um dos livros mais antigos que estavam na minha estante. Então assim, não, eu tenho que ler. Então ele entrou para a minha lista de 12 livros aí para 2025 e a gente fez a leitura de Dom Quixote. Inclusive, Dom Quixote tem uma leitura compartilhada. Eu vou deixar aqui linkado também. Eu fiz uma leitura compartilhada do Dom Quixote. O que é isso? É diferente da leitura conjunta. A leitura compartilhada, eu tô lendo sozinha. Eu faço uma metinha, eu faço um cronograma para mim. Normalmente eu coloco esse cronograma no primeiro vídeo de introdução da leitura. E aí, a cada 15 dias, eu fui postando vídeo falando daquela meta. É uma leitura com spoiler, porque assim, é pra você, se você quiser ler e quiser companhia, tô aqui. Entendeu? Então você lê, olha lá no primeiro vídeo, tem na descrição do vídeo o cronograma. Você olha aquele cronograma. Eu acho que, se eu não me engano, tem também no nosso perfil do Instagram, que também tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá, né, tem uma pastinha, né, dos stories chamado Dom Quixote. Lá também tem um cronograma, né? Aí você, não esqueçam as datas, né? Mas assim, primeira meta, segunda meta. Aí eu fui atingindo cada meta e fui conversando aqui com vocês o que eu estava achando da leitura, o que tinha acontecido, trazendo curiosidades e por aí vai. Não fiz ainda, por incrível que pareça, eu ainda não trouxe uma resenha dele, eu vou trazer em algum momento, mas tá todo, do início ao final, tá lá os vídeos certinho, com toda a leitura de Dom Quixote. Gente, que classicão. E eu vou falar, ser honesta com vocês, não é nem, realmente, é um estilo de narrativa que não me agrada muito, é tipo assim, meio, né, pastelão, é uma narrativa de esquetes, contando histórias soltas, e anda assim, numa coisa meio, né, surreal, né, mas assim, o protagonista, gente, e a relação dele com o Sancho Panza, né, o relacionamento dos dois, que são extremos opostos, nossa, é coisa de gênio, é gênio. Tem livro que vale ler pela narrativa, tem livro que vale ler pela trama, tem livro que vale ler porque você se identifica com a história, tem livro que vale ler porque você se emociona, e tem livro que vale ler pela construção de personagem. E esse aqui é um livro que, sem dúvida, o que faz dele o que é, né? Dá para ele a grandeza dele, dessa obra, é a construção de personagens que ele faz aqui do Dom Quixote, do Sancho, e o relacionamento desses dois ao longo da narrativa. Vale muito a pena, gente. E, né, tem aqui a resenha. Próximo livro da listinha, né? Eu tô indo por ordem cronológica do que eu fui vendo aqui, que eu ainda não tinha lido, tá, gente? Eu não vou ficar segurando ele, porque ele é pesado pra caramba. Essas folhas são folhas grossas, pesadas. Acho que pra né, segurar bem a ilustração. Nossa, esse livro é muito pesado. Então, o próximo aqui dessa listinha que eu li nesses últimos tempos foi, logo depois que eu acho que eu fiz o último vídeo aqui falando sobre os livros, eu não tenho ele em português, é Razão e Sensibilidade, Sense and Sensibility, da Jane Austen, né? Eu
estava fazendo um projetinho aqui. Ele tá meio surrado porque eu comprei ele numa promoção da falecida, da extinta Saraiva, né? Quando a Amazon tinha competição no mercado de livros virtuais. Foi uma promoção Saraiva, acho que paguei R$9 nesse livro, porque ele tava com esse defeitozinho aqui. Mas assim, é da World Cloud Classics, né? É umas edições lindinhas, maravilhosas, né? E no original em inglês. Eu tenho alguns outros livros dessa coleção. E aí eu comprei. E aí eu li nessa edição aqui, Razão e Sensibilidade. Eu tenho esse projetinho, tinha esse projetinho, já terminei, né? De ler todos os livros da Jane Austen. E foi uma leitura interessante, gostei. Não foi meu favorito, a gente vai chegar nele, mas foi uma leitura bastante interessante de conhecer. E foi muito legal esse projeto da Jane Austen, apesar dela não ser a minha autora inglesa favorita, mas valeu a pena conhecer toda a obra dela. Então, pegando esse gancho, a gente vai falar do qual foi o meu favorito nesse projeto, né? Que foi Mansfield Park. Gente, foi o último, e olha como tudo dá certo, né? Foi o meu favorito. Como eu gostei dessa história. Achei que é uma outra Jane Austen aqui, um outro estilo de narrativa, mais profunda. Ela sai daquela análise de costumes da sociedade, né? Daquela crítica da sociedade. Existe a crítica da sociedade, existe a análise de costumes, mas ela trabalha muito mais a construção de personagens, principalmente dos vilões da trama, sabe? E a bola que ela levanta aqui, ela cava mais fundo, sabe? Para falar de moral, de certo, de errado. Dizem que ela recebeu muitas críticas por causa disso, que ela cavou demais, sabe? Esse negócio de moralidade. Mas eu amei esse livro. Foi o meu favorito da Jane Austen, de longe. Tem gente que não gosta desse livro, tá? Mas pra mim, esse foi o meu favorito. Tudo isso tem resenha aqui. O próximo dessa lista aqui, vamos lá. Essa aqui foi a minha última leitura, nossa última resenha aqui no canal, que foi Os Noivos, de Alessandro Manzoni, tá? É um clássico italiano, um grande clássico italiano, talvez o maior clássico italiano, importantíssimo para a língua italiana, porque solidificou o uso do italiano, da língua italiana, que no caso, na época, era o florentino, né? É uma língua vernacular, porque eles usavam muito latim. E essa obra aqui ajudou a solidificar o italiano, né, como idioma, né? E é uma obra bastante interessante. É um novelão, gente. Um novelão para ler com calma, tranquilidade. Não vai entrar em favoritos da vida, mas é uma obra que vale a pena ser lida, sim. Traz questões muito interessantes também. Se aprende muito de história. E, né, quem quiser saber mais, dá uma olhadinha aqui na nossa resenha. Qual é o próximo, Patrícia? Deixa eu ver aqui. Então agora a gente vai para outra pilha. Peraí, deixa eu puxar aqui essa outra pilha. Outro livro que a gente também leu esse ano, quer dizer, assim como Os Noivos, esse aqui também fazia parte, como os Mansfield Park também. Esse aqui também fazia parte do meu 12 livros, da minha escolha de 12 livros para 2025, que é o Vermelho e o Negro, do Stendhal, né? A gente fala Stendhal, mas acho que é Stendhal mesmo, né? Essa edição aqui da Martin Claret, toda diferentona, né? Esse aqui já foi o contrário. Esse aqui eu esperava mais desse livro, sabe? Eu esperava mais. Tem um protagonista aqui bastante complicado, né? Mas eu achei a narrativa meio instável, sabe? Não foi uma narrativa muito uniforme, não. Mas é interessante. É uma leitura válida. Assistam a resenha e me digam se vocês já leram, o que vocês acham, assim, não só desse, mas de qualquer outro livro que eu tô mostrando aqui pra vocês. Conversem comigo, me digam aí o que vocês viram, se vocês leram, se vocês gostaram. Lembrando também de curtir o vídeo, porque ajuda a divulgar o canal. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar nossos bate-papos, tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Então, O Vermelho e o Negro, nós também lemos. A gente já leu esse já tem algum tempo, né? Mas foi uma leitura bem bacana, que foi Eugénie Grandet, de Balzac, Honoré de Balzac, né? Dessas edições aqui, dessa coleção da Unesp, que eu gosto bastante. Foi uma história bem bacana, faz parte daquele projeto dele da comédia humana, né? Infelizmente a gente não tem mais todos os livros da comédia humana, que começaram a ser publicados aqui no Brasil um tempo atrás, depois
pararam, acho que foi a Companhia das Letras, né? Mas a gente consegue achar os volumes soltos, assim, das histórias da comédia humana. E a Eugénie Grandet faz parte da área rural, né? Da comédia humana, né? Do campo, vamos dizer assim. E é uma história bem interessante. Tem um filme que foi feito, não é muito antigo, um filme que eu gostaria muito de assistir. Eu consegui assistir só um trailer dele no YouTube, mas não achei nenhum lugar aqui que tivesse streaming reproduzindo esse filme. Eu acho que é um filme que vale muito a pena ver. Acho que tem muito... Acho que foi bem adaptado, sabe? Pelo trailer, pelo menos a impressão que eu tive foi essa, que foi muito bem adaptado. Mas infelizmente eu não consegui assistir. Se alguém souber de algum streaming que tem Eugénie Grandet, por favor, coloque aqui nos comentários, porque eu quero ir lá achar, quero ir lá assistir, tá bom? Próximo aqui, aí a gente vai ter duas histórias na sequência que saem totalmente da minha zona de conforto, mas como eu já disse, a nossa leitura conjunta cobre essa área aí dos gêneros que saem da minha zona de conforto. E a gente leu em algum outubro da vida, porque é quando a gente faz a nossa leitura macabra, que a gente vai ler terror, horror, gótico, né? E teve um ano aí, deixa eu ver que ano foi, que a gente... 2022, olha só, deve ter sido logo depois também de eu ter feito a última lista aqui do 1001 Livros, que foi Histórias Extraordinárias do Edgar Allan Poe. E aí aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, ele fala de duas histórias que estão aqui. Uma vamos aqui achar ela. Vamos lá. 27. Óculos, gente, sem óculos eu não sou nada. 27. É esse aqui, olha. A Queda da Casa de Usher, que eu gostei bastante. Eu gostei bastante dessa história. Uma das histórias que eu mais gostei, aliás, dessa coletânea aqui. E o outro, que eu acho que vem até na sequência, deixa eu ver aqui. Não, vem antes. Que foi o meu favorito dessas histórias. Que é O Poço e o Pêndulo. Gente, esse me deixou tensa. Esse me deixou assim, com os nervos em frangalho. Que história tensa, bem contada, gente. Muito bacana, muito bacana. Aliás, essa coletânea aqui, pra quem gosta de gótico, vale muito a pena, viu? Essa edição aqui é da Companhia das Letras. É uma coletânea do Edgar Allan Poe. Vale muito a pena. Então, esses dois, A Queda da Casa de Usher e O Poço e o Pêndulo. E aí a gente tem um que virou um dos meus favoritos da vida. Nossa, né? Esse é um outro projeto que eu tinha, né? Esse aqui ainda continua, porque eu não acabei ainda. Jane Austen acabou. Mas é um outro, quem né, acompanha o canal sabe que eu sou apaixonada por literatura inglesa. Principalmente vitorianos, essa época. Mas até os contemporâneos, né? Bernard Cornwell, Ken Follett, eu gosto muito de literatura inglesa. E aí a gente tem esse outro projeto das Irmãs Brontë, né? Brontë, né? Se quiser falar mais certo, corretamente. Então, Brontë, se eu não me engano. Então, a gente leu Jane Eyre. Gente, entrou pros favoritos da vida. Que livro, que história. Tudo de bom para Charlotte. Com certeza vai merecer releitura em algum momento. Assistam a resenha, comentem, conversem comigo se vocês já leram, se vocês gostam, se vocês não gostam. Tem gente que tem ódio do protagonista masculino, né? O que faz par romântico aqui com a Jane Eyre. Mas eu entendo ele, né? Não concordo, mas, né, consigo ver o ponto de vista dele, respeitando as diferenças dele, né? Então, mas tudo de bom, tá? Amo muito. Comprei até uma edição dele depois em inglês, comentada, que provavelmente a próxima vez que eu relê-lo, né, será nessa edição comentada. O próximo aqui da lista, outro classicão que eu li assim do nada, eu não tinha planejado. Um dia eu tava a fim de ler alguma coisa, eu olhei pra estante, ele olhou pra mim, ou melhor, ela olhou pra mim, e eu falei, eu acho que é a vez dela.
E a gente andou lendo Moby Dick. Ela me olhou assim com esse olhão. Eu tenho essa edição basiquinha antes de entrar na moda, porque um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, entrou na moda Moby Dick, né? Então todas as grandes editoras fizeram edições luxuosíssimas, né? A Zahar, acho que foi a Antofágica, fizeram as edições luxuosíssimas. Eu já tinha esse aqui da Nova Fronteira na estante, basiquinho, né? E foi nele que eu li Moby Dick. Um grande clássico, tá? Um grande clássico, a gente aprende muito lendo. Não entrou para os favoritos da vida, não, mas entendo o valor que a obra tem, tá? Gostei. Principalmente essa relação do protagonista aqui, do Ahab, né? Com a baleia, dos motivos por trás de todo o ódio, de todo o rancor, de todo o sentimento de vingança, né? Que a gente vê que é tudo muito figurativo, né? Tem toda uma representação, uma simbologia dentro da história, que a raiva dele não é contra a baleia, né? Mas é na baleia que ele quer descontar o ódio dele. Mas é uma história muito interessante, que aborda muitos aspectos, né? Tem muita gente que critica essa história porque ela sai do aspecto da trama e vai falar sobre baleias, né? Acho que é citologia, se eu não me engano o nome. Citologia? Deixa eu ver aqui como é que se fala. Toda anotada, gente. Anotei tudo escrito aqui. Adoro. Deixa eu ver se fala aqui, se tem um índice aqui, ó. Tudo anotado, ó. Eu anoto tudo a lápis, tá, gente? Eu não tenho coragem de usar caneta em livro, não. Mas eu rabisco muito a lápis, ponho traduções quando eu tô lendo em inglês. Deixa eu ver se tem um índice aqui. Não tem índice aqui, então. Esqueci como é que se chama, acho que é citologia, né? O nome estuda baleia, ele fala, explica cada tipo de baleia, esqueleto, fisiologia. Aí depois ele fala sobre todo o aspecto político-econômico da pesca da baleia, né? Qual a importância disso naquele tempo, né, que a história é descrita. Quer dizer, você aprende muita coisa, né? Mas saiu da história. Saiu, mas você tá aprendendo, viu? Assim como os noivos, né, os noivos, é um livro para você ler com calma, sem pressa, com a mente aberta, aprendendo, né? Leitura que muito válida, tá? Aí depois, no Moby Dick, a gente vai ter um francês aqui, a gente vai ter o Madame Bovary, do Flaubert, né? Essa edição linda da Martin Claret. Linda, né? Essa edição. Acolchoadinha. Acho que foi meu primeiro contato com Flaubert, foi aqui. Depois desse aqui, eu li uma outra história dele, que é assim, um estilo totalmente diferente, que foi essa daqui. Cadê? Deixa eu pegar ela aqui. Esse aqui, a Salambô. Nossa, gente, isso aqui é muito doido, viu? Isso aqui é muito doido, não é pra qualquer um. Bastante, né? Se você abrir a página aqui, escorre sangue, entendeu? Bastante sanguinário, muita mitologia, como é que se chama? Eu não sei como é que se fala em português. Né? Magia negra, né? Um pouco de tudo, né? Muito sangue, mas se aprende muito também, tá? É um livraço. Mas não eu entendo que não é para qualquer um aqui. Deixa eu botar ele aqui. Daqui depois eu arrumo ele aí. Bom, mas aí a gente leu Madame Bovary, né? Conhecemos. Eu não gostei dessa protagonista, tá? Eu entendi, sim, né? Eu compreendi, mas não gostei dela, não. Tem gente que defende essa protagonista, eu não defendo. Eu acho ela muito... Ela é imatura, ela não tem experiência de vida, não. Tudo bem. Mas ela também não é um dos melhores caráteres, não. Pelo menos na minha opinião. Mas, mais uma vez, né? Flaubert está querendo descrever esse momento, né? Da sociedade aqui francesa, né? Da hipocrisia, né? Dos relacionamentos, né? E eu entendo, eu gostei, achei uma boa narrativa, foi uma boa leitura, também não entrou pro favorito da vida, mas é uma história interessante, né? Vale a pena ser lida. O que mais? Vamos ver aqui. Vamos
ver aqui. Qual o próximo? Chegamos aqui, não me batam, eu sempre falo isso. Não me batam, não me xinguem. Chegamos para naquele livro que, nossa, assim como Dom Quixote, é um livro assim que eu tinha que ler, porque eu não aguentava mais de tanto ler outros livros e sempre ver alguma comparação ou alguém citando alguns personagens ou um personagem específico que eu vou falar aqui. Eu falo, não, esse livro... E também, assim como o Don Quixote, é um livro que eu já tinha muito tempo na estante, que eu comprei numa promoção, tava numa banca assim, na época da loja física da Saraiva também. Eu comprei numa promoção, deixei na estante, vou ler, enrolei, porque é um calhamação, e demorei, mas li. Peguei, assim, foi meu primeiro livro, acho que de 2024. E eu tô falando de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse é um daqueles livros que todo mundo ama e eu odeio. Não, gente, assim, tem os pontos positivos do livro. Eu tenho uma resenha de 1 hora aqui, com críticas, mais críticas que elogios, mas com críticas e elogios. Se vocês tiverem paciência, pegue uma pipoca, pegue um cafezinho, né? E vão assistindo ela devagarinho, uma tacinha de vinho, porque deu trabalho fazer aquela resenha, viu? Mas eu quis explicar pra vocês direitinho quais foram as minhas questões com essa história, com essa narrativa. Gente, Victor Hugo é um excelente escritor. Isso aí tá fora de cogitação. Já li várias outras obras dele. Amo o Corcunda de Notre Dame. A gente teve, depois dessa obra aqui, dos Miseráveis, a gente teve lendo na nossa leitura Conjunto dos Trabalhadores no Mar, que também foi uma obra bastante interessante. A minha paixão mesmo é o Corcunda de Notre Dame. Mas eu tenho questões sérias aqui, né? Em relação a essa narrativa dele aqui em Os Miseráveis. Então vejam a resenha lá, vejam o vídeo, que vocês vão entender o que eu tô me referindo. Mas assim, com certeza, não, é um livro lindo, maravilhoso, ele vai ficar na estante, mas eu não tenho a menor intenção de ler de novo, né? E é isto. Próximo na minha lista é... esse aqui também foi leitura conjunta nossa. Tanta coisa boa na nossa leitura conjunta, gente. Fyodor Dostoiévski com seu Memórias do Subsolo. Que leitura... Dostoiévski sempre enfiando assim, né? Te cutucando, te mexendo. Ele não deixa você entrar em zona de conforto, sabe? Nossa, ele tem que fazer você pensar e repensar e sentir. Ele não deixa você tranquilo em nenhuma narrativa dele, né? Ele tem que te cutucar, te fazer ter fortes emoções. E Memórias do Subsolo, apesar de ser uma história pequena, não foge dessa característica. Pelo menos é como eu interajo com o Dostoiévski, com as obras dele, né? E Memórias do Subsolo foi uma leitura assim também, que desconfortável, mas sempre muito válida. Vale muito a pena. Se quiserem saber mais, dê uma olhadinha na resenha. Aí a gente tem um outro classicão, esse aqui já ficou assim, entrou pros favoritos da vida. Outro clássico também que as pessoas sempre falam, todo mundo parece que leu, até quem não leu fala que leu. Mas eu queria ler, ele estava na estante e chegou, né, eu botei ele na minha lista de 12 livros para algum ano aí da vida, acho que foi ano passado. E aí eu fui ler, e eu tô falando de Lev Tolstói e o seu Guerra e Paz. Eu já tinha lido a Karenina e gostei. Mas, gente, o que é isso Guerra e Paz? Só peguei um livro aqui, tá? Esse aqui é do box, que são 2 livros, tá ali em cima. Que livro é esse, gente? Que história maravilhosa é essa? Ai, tudo de bom, gente. Tudo de bom. Gente, esse negócio, time Dostoiévski, time do Tolstói, amo os dois. São estilos diferentes, né? Pensamentos diferentes, mas amo as duas narrativas, sabe? Amo demais. Tolstói é tudo de bom. Gostei muito, amei muito, indico muito. Tá bom?
Próximo aqui na nossa listinha, outro que foi da leitura conjunta, que foi assim, unanimidade. Eu entrei nele preconceituosamente, achando que era história infantil. Outras pessoas também que leram com a gente no grupo de leitura conjunta também acharam isso, mas quando a gente leu, a gente amou e virou assim, unanimidade, todo mundo amou esse livro, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Gente, que história bacana, gostosa, fácil de ler, inteligente, com uma crítica social sutil, cheia de coisa para aprender aqui dentro. Muito, 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 muito bom. Tem resenha, assistam. E aí o próximo aqui também foi na nossa leitura conjunta, que a gente leu, acho que foi também ano passado. Para mim foi uma releitura que eu tinha lido nos tempos de escola, né, 300 anos atrás. Mas foi ótimo reler e me relembrou, né, por que eu amo tanto esse escritor, porque que junto com Érico Veríssimo, meu autor brasileiro favorito. E eu tô falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Que livraço, gente. Que livraço. Curto, pequeno, direto, mas livraço. Sim, o seu Machado, né? Muito, muito, muito bom. E aí, depois dele, a gente tem de novo Tolstói, e a gente vai entrar aqui. Lembrando, gente, que isso tudo está na sequência dos livros que eu ainda não tinha lido aqui, do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, tá? A gente tem seu Tolstói. Esse aqui foi uma leitura que eu fiz esse ano, dos meus 12 livros para 2025. Esse livro aqui tem 4 histórias, né? Essa edição aqui da Todavia tem 4 histórias, e 2 delas estão citadas aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, que são A Morte de Ivan Illich e Sonata a Kreutzer. Gente, A Morte de Ivan Illich assim, li, entendi, gostei, mas não favoritei não, sabe? Não favoritei não. Não me falou muita coisa, sabe? Eu entendi a mensagem dela, a mensagem que eu entendi, mas não me tocou assim. E a Sonata Kreutzer já gostei mais. Talvez o meu favorito aqui dessa coletânea aqui de 4 contos. Não, o favorito meu foi Felicidade Conjugal, né? O que eu gostei menos foi esse padre Siergue, né? Que é Padre Sérgio. Mas o meu favorito foi Felicidade Conjugal. Mas os que estão aqui né, indicados no 1001 Livro para Ler Antes de Morrer são A Morte de Ivan Illich e Sonata a Kreutzer. Tolstói é sempre Tolstói, sempre vale, sempre muito bom, né? E eu gostei de ter comprado assim a coletânea, porque eu já matei 4 coelhos de uma vez só, né? Já li 4 histórias pequenas em vez de ler uma só, e foi bastante interessante. Mas eu ainda prefiro o Tolstói dos calhamaços, tá? Eu tenho contos, tá ali na estante, eu tenho contos, eu vou ler todos os contos dele, mas por enquanto eu ainda prefiro o Tolstói dos calhamaços. E para terminar aqui o nosso videozinho de hoje, para não ficar muito né, muito longo, o último livro que eu acabei ontem, né, que foi também da nossa leitura conjunta, foi o primeiro contato com o autor. Vai ter resenha aqui do canal, provavelmente no próximo domingo. Eu tô falando da Besta Humana, do Émile Zola, né? Um livro do gênero do naturalismo, uma história de policial, de crime, de suspense, né? Quem matou. E aí domingo que vem a gente conversa aí sobre essa experiência com o Zola, tá bom? E já que a gente está falando aqui da nossa leitura conjunta, esse aqui foi a nossa leitura conjunta de setembro, nós estaremos lendo em outubro, que outubro é a leitura macabra do Because I Read. Esse ano a gente não vai ler nada de terror, horror, mas a gente vai para uma leitura que não deixa de ser uma leitura gótica, né? Um grande clássico infantil, todo mundo já viu o desenho, muita gente já viu o filme, mas eu quero saber quem realmente leu o livro. Eu nunca li, e isso vai acontecer agora. E também, ó, gente, vou falar, tanto a Besta Humana, não, Besta Humana você já sabe, né?
Todos esses 2 livros que eu vou mostrar para vocês aqui agora estão aqui, tá? Fazem parte, os 2, do 1001 livros para ler antes de morrer. Então, eu estou falando de Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho. A gente vai ter lendo os 2 aí no mês de outubro, conhecendo a obra literária, né? Conversando, trocando curiosidades, impressões, discutindo. Quero convidar todos vocês a participarem. Aqui no box, na descrição do vídeo, fica o link do WhatsApp para essa leitura. Ela já está com o cronograma pronto. Se vocês quiserem, o cronograma está lá no Instagram. Tem uma pastinha nos stories chamado LC, que é de leitura conjunta. Lá está o cronograma da nossa leitura. Acho que ela começa na segunda semana de outubro, né? A gente vai estar lendo essas 2 histórias. E eu acho que vai ser muito gostoso, vai ser muito divertido. Quero convidar vocês a participarem com a gente, tá bom? É isso, pessoal. Mês que vem eu trago mais um vídeo dos 1001 livros para ler antes de morrer, com as outras obras que eu já li, né, desde a última vez que a gente conversou sobre eles. E não esqueça de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal, de comentar esses livros todos aqui, quais que vocês já leram, quais que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês pretendem ler. Conversem comigo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.